A gente vai mostrar o vídeo justamente publicado em redes sociais, o brasileiro Hassan Rabi, junto com o coronel das Forças Aéreas, a Força Aérea aqui brasileira, que fazendo um agradecimento justamente a toda essa situação que eles conseguiram finalmente ultrapassar a fronteira lá. Vamos acompanhar então Hassan Rabi. Parabéns para vocês pela resistência. Nossa esperança deu certo. No último dia aqui a gente conseguiu resgatar vocês. Vamos para o Brasil, né? Sim, vamos. Tá tudo certo. Estamos só esperando os outros companheiros saírem dentro da migração, mas tá tudo bem, graças a Deus. Obrigado, coronel. Obrigado, governo federal. Obrigado, presidente, embaixadores. Todos vocês pela essa... A equipe da Embaixada do Egito. Equipe da Embaixada do Egito no Ramallah, senhor Alessandro também fez grande esforço para retirar nós de lá. Obrigado, gente. Então, vemos aí o Hassan Rabi, também com uma autoridade já brasileira da Força Aérea. Então, nós repetimos aí para quem, dentro da audiência rotativa, evidentemente, os brasileiros conseguiram deixar, portanto, a faixa de Gaza, já estão no Egito. Expectativa de que retornem e cheguem em Brasília, possivelmente amanhã ou depois, e haverá, inclusive, uma cerimônia lá com o presidente Lula. Eduardo Saldanha, você falava justamente aí desse fator positivo, né? Essas famílias que estão conseguindo deixar, não apenas as brasileiras, mas também outras famílias. Nós sabemos lá que milhares de pessoas querem deixar a região da faixa de Gaza em função de toda a situação do conflito. E nós, José Maria tocava na ONU, você falava da ONU, nós tivemos já um questionamento muito grande da Organização das Nações Unidas no conflito Rússia e Ucrânia, e agora temos novamente aí em relação ao Hamas e Israel. O que está acontecendo com a ONU? O que ela precisa se atualizar? Como é que você avalia o papel da ONU? Você falava justamente do Conselho de Segurança. Há uma crítica hoje à diplomacia em razão dessa nova realidade que vivemos aí, uma situação como essa do terrorismo. Eduardo. Marcelo, na verdade eu sou um dos grandes críticos do sistema da Organização das Nações Unidas, não pelo sistema em si, mas pela sua efetividade, né? Hoje o Conselho de Segurança da ONU virou basicamente um organismo que simplesmente apresenta obviedades, né? Ele apresenta declarações óbvias, ele não consegue de forma nenhuma debater questões mais espinhosas, questões que são mais controversas, como é o caso de Ucrânia, como é o caso de Israel. Tudo isso devido ao que nós chamamos de um grande déficit democrático. O poder de veto, o sistema de decisão do Conselho de Segurança. Isso trava a efetividade. É por isso que o Conselho de Segurança das Nações Unidas hoje virou um grande mecanismo de apresentação de declarações de boas intenções genéricas. E foi o que nós vimos nesse caso de Israel. Presidido pelo Brasil, nós simplesmente conseguimos declarar no Conselho de Segurança das Nações Unidas questões óbvias, que é não a condenação ao Hamas, mas a condenação ao terrorismo. Quem neste mundo em sã consciência não condena o terrorismo, meu caro? Portanto, essa ineficiência do Conselho de Segurança, ela deve ser combatida dentro da própria Organização das Nações Unidas, modificando o seu sistema de maneira fulcral, de maneira central, ou seja, permitindo uma maior efetividade. E somente dessa forma, o sistema de segurança coletiva irá funcionar melhor. Portanto, o combate ao terrorismo internacional, ele depende diretamente de uma revisão do sistema do Conselho de Segurança da ONU, que tem se mostrado bastante ineficaz. Eduardo, ainda falando nesse viés, na sua análise, né? Qual seria a sua análise em relação ao papel de fato, então, da ONU? Assim como na Ucrânia, Rússia e agora a guerra no Oriente Médio, a gente não vê ações efetivas de fato. Apenas reuniões e também muitas cúpulas acontecem, né? No Egito, Arábia Saudita, mas nada de fato para conseguir chegar aí no denominador comum em relação à guerra. Para você, como a ONU deveria agir em relação à guerra? Na verdade, atualmente, o grande papel da ONU, e é um papel que está sendo bem cumprido, viu, Elisângela? É o papel de gestão humanitária, né? É o papel de gestão humanitária, de criação de corredores humanitários, de convencimento dos estados. A diplomacia tem funcionado nesse sentido. Portanto, a gestão humanitária está sendo muito bem feita pela Organização das Nações Unidas. Portanto, é o momento da ONU repensar a sua função. Talvez seja o caso da ONU ficar somente responsável
pela gestão humanitária das crises, o que ela é muito boa. Porém, esta decisão afetaria diretamente o coração do Conselho de Segurança. O coração do Conselho de Segurança é mais efetivo. Ele é, sim, intervencionista. A intervenção humanitária, não a gestão humanitária. A intervenção humanitária é utilizar os capacetes azuis a fim de fazer com que a proteção do ser humano seja mais efetiva, muitas vezes a partir da intervenção armada, o que não tem acontecido, somente em questões muito óbvias, como foi o Haiti, por exemplo. Portanto, Elisângela, nós temos que entender qual o papel que a ONU quer. Se é o papel de gestão humanitária, está sendo muito bem feito. Se é realmente voltar às suas raízes, ao papel de segurança coletiva, nós temos aí um problema estrutural. E esse problema estrutural tem que ser endereçado, tem que ser discutido. José Maria Trindade, a sua pergunta, Zé Maria. Eduardo, eu vou simplificar bem. A ONU hoje é um cabidão de emprego, viu? Lá tem assessoria para todo lado, assessorias caras, enfim, é um cabidão de emprego. Quem está lá está muito bem, está recebendo bem e está tranquilo. Não tem mais objetivo, isso ficou muito claro durante a pandemia. A gente achava que a Organização Mundial da Saúde ia nos salvar e tal, e a gente viu que não existe na prática, né? Apenas um grupo de boas intenções. Queria aproveitar aqui da sua inteligência nessa área para me explicar uma situação. As relações exteriores mudam com o tempo muda, o mundo muda, né? Os brasileiros são muito bem formados, muito bem formados. O Instituto Rio Branco, que forma os nossos embaixadores, ele é de uma importância muito grande e histórica, né? Tá certo, isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. Só que as relações mudam. Antes eram relações de amizade, relações entre países, e depois passou por um tempo assim, muito forte que as embaixadas passaram a ser escritórios de negócio, facilitadoras de negócios de produtos brasileiros, né? E agora, e o futuro, e para frente, qual será o papel das relações exteriores e da diplomacia? Zé, a diplomacia brasileira ela é conhecida por ter uma das melhores formações no mundo, né? O Itamaraty, o Instituto Rio Branco, ele forma muito bem os nossos diplomatas. O grande problema do Instituto Rio Branco, não do Instituto Rio Branco como formação, mas do Itamaraty no Brasil, das relações exteriores no Brasil, é uma falta de autonomia. Essa falta de autonomia tem as suas razões políticas e estruturais dentro do sistema brasileiro. Porém, a diplomacia brasileira ela é muito parecida com o Exército. Eu já ouvi isso de diversos diplomatas que foram meus alunos. Esses diplomatas dizem o seguinte: Eduardo, o Itamaraty ele é muito mais parecido com o Exército do que qualquer outro organismo, até mais do que as polícias, tanto como Polícia Federal quanto Polícia Militar. E eu perguntei por quê? Porque lá nós simplesmente obedecemos ordens do Poder Executivo. Ou seja, nós temos missões a serem cumpridas. É exatamente por este motivo que as missões no exterior da diplomacia brasileira são efetivamente chamadas de missões. Por quê? Porque, basicamente, tem-se um objetivo político a cumprir. Portanto, o futuro das relações exteriores brasileiras, ele é muito baseado na condição política atual, ou seja, é muito casuístico. Isto é um problema. Portanto, padece de autonomia a nossa diplomacia. Uma diplomacia muito bem formada, mas muito limitada no seu poder de ação. Nesse sentido, o mundo tem mostrado que a diplomacia tem que ser, sim, mais efetiva. A diplomacia dos Estados tem que voltar um pouco mais à questão política, de consecução da paz, não somente a busca por preencher espaços de poder político no mundo, como, por exemplo, cargos na Organização das Nações Unidas, que servem, muitas vezes, para inglês ver e para o ego de algumas pessoas.
Eduardo, nós temos imagens aí então do avião presidencial do Brasil aqui, que já está no Cairo, na expectativa então de trazer os brasileiros, 32, portanto, conseguiram ultrapassar a fronteira, já estão se posicionando lá no Egito, a expectativa então do retorno do Brasil, chegada possivelmente amanhã. Eduardo, nós tivemos então o 11 de setembro e muitos desdobramentos. Vivíamos nesse momento aí uma nova geografia geopolítica comercial, né? Estados Unidos, China, toda essa agitação. A partir de agora, um ato como esse que temos em Israel, o que você pode, claro, a situação ainda está acontecendo, nós não temos prazo para acabar, temos um conflito também Rússia e Ucrânia. O que você imagina de repercussões a partir de agora no mundo? Na verdade, Matos, as repercussões elas são tanto a médio quanto a longo prazo. Se nós formos ver, hoje o sistema internacional ele funciona muito bem. Em que parte? Na área comercial. A Organização Mundial do Comércio, embora tenha os seus percalços, ela tem se mostrado como um sistema bastante efetivo, bastante eficaz, diferentemente da Organização das Nações Unidas. Por quê? Porque ela tem onde pegar nos estados, ela tem como não coagir, mas como forçar os estados, que é forçar economicamente. Portanto, acredito eu que o grande impacto, o grande pós deste conflito Israel e Hamas seria o conflito, não o conflito, mas o impacto econômico. O impacto econômico a partir da destruição da relação diplomática de Israel com alguns países, a deterioração das relações amistosas que Israel tinha com alguns países, a deterioração da relação amistosa que países que apoiam Israel tinham com alguns outros estados. O Brasil se colocou numa posição muito fragilizada nesse caso. Portanto, nas relações exteriores, o Brasil acabou se diminuindo um pouco, mesmo sendo presidente do Conselho, mesmo estando na presidência do Conselho de Segurança da ONU. E segundo, o grande problema no pós-conflito Israel versus Hamas será gerir a crise de refugiados. A crise de refugiados tem alguém que terá que pagar a conta. E este alguém, muito provavelmente, se chama Egito. Portanto, é preciso negociar com o Egito. Então, crises humanitárias, relações econômicas, estes são os grandes impactos do pós-conflito. Não acredito que teremos uma nova configuração do sistema internacional, mas acredito que teremos sim impactos importantes na economia e nas relações exteriores. Agradecemos a participação aqui na programação da Jovem Pan do Eduardo Saldanha, doutor em Direito Internacional e também Relações Internacionais, fazendo uma análise aí de toda essa situação, desdobramentos e também do Brasil. Eduardo, obrigado pela sua participação aqui conosco. Até a próxima. Bom dia. Bom dia.